É bom retornar nesse local. Esse lugar é um lugar escolhido pelo Senhor. E por isso, todos os dias, todas as semanas, todos os domingos, todas as quartas-feiras, nós estamos aqui. Porque o Senhor, na verdade, Ele é exaltado neste lugar. Acredita? Acredita? Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versos de número 1 até o versículo de número 10. Vamos completar ler até o 11. Lucas 5, de 1 a 11. Eu quero te pedir que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Deixe a sua Bíblia aberta aí, direitinho. Não feche a sua Bíblia, para você então nos acompanhar na meditação desta noite, na mensagem desta noite. Mas é importante que a sua Bíblia fique aberta. Eu gostaria apenas de continuar pedindo, solicitando que a igreja ore em favor do pastor Davidson. Falava hoje pela manhã, ele perdeu o filho na sexta-feira passada, ali em Nova Iguaçu. Seu filho foi assassinado, pastor, e por favor orem pelo pastor Davidson. Nós não podemos também deixar de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado àqueles irmãos que completaram o aniversário. A irmã Maria Lúcia, irmão Miro, sexta-feira, aniversário de casamento Daniel, Elaici e Gilberto Mendes e Marinete, ainda nessa semana. E devemos também agradecer a Deus pela formatura do Vinícius, completou o curso. E aí, em breve, ele estará conosco aqui. Nós vamos fazer isso, vamos estar orando aqui a Deus, agradecendo ao Senhor por mais essa conquista. E também agradecer a Deus pela viagem. Eu pedi hoje pela manhã do pastor Marcos, que ele fez muito bem, já está muito bem lá em Bata, em Guiné Equatorial. E também agradecer a Deus pela viagem da Rosana. Rosana já está em Guiné-Bissau e depois de alguns atrasos, ela já se encontra em Guiné-Bissau, onde vai passar uns bons dias ali em Guiné-Bissau, também falando de Jesus, também compartilhando da mensagem que o Senhor tem colocado na sua vida. Todos encontraram Lucas 5? Amém? Se não encontrou, meu irmão, só procurar aí, está na Bíblia, no Evangelho precisamente. Assim nos diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te de largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Esse texto é o texto que fala da pesca maravilhosa. Eu gostaria de pensar nessa noite alguns instantes com os irmãos sobre o tema: não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Todos nós temos sonhos, todos nós sonhamos, e nós sonhamos de diversas formas, de diversas maneiras. Existem sonhos que nós colocamos nos nossos corações, que são sonhos que simplesmente, coisas que às vezes nós temos a consciência plena de que não vamos atingir, mas nós sonhamos com essas coisas da mesma forma. Existem aqueles sonhos que nós colocamos nas nossas vidas todo final de ano e todo início de ano. Nós sonhamos ter uma vida melhor, nós sonhamos
viver um ano melhor, nós sonhamos viver com a nossa família melhor, nós sonhamos ter uma saúde melhor, nós sonhamos ter encontros melhores e nós sonhamos ter relacionamentos melhores também. São sonhos que nós colocamos nas nossas vidas, que nós colocamos como meta nos nossos corações. São sonhos que nós acalentamos lá no escondidinho da nossa mente. Nós acalentamos isso no escondidinho do nosso coração. E esses sonhos, eles ficam lá como que adormecidos. E o tempo então vai passando e nós vamos então tentando realizar esses sonhos. Nós vamos então tentando conquistar esses sonhos. Quando eu paro aqui, quando ouço, por exemplo, a Anéia me pedindo, vamos agradecer a Deus pela formatura do Vinícius, eu fico pensando, como funciona isso? É um sonho que um jovem tem de começar uma faculdade, e quando ele começa, são tantas as dificuldades que ele encontra, são tantos os problemas que ele encontra, que de repente parece que é um sonho que é muito longe, que é quase difícil, quase impossível de você alcançar. Quando eu observo e quando eu olho para um auditório como este, e vejo pais que têm os seus filhos formados, pais da minha geração, pais novos, pais que têm as crianças que hoje a gente pode chamar de crianças que já são formadas, médicos, engenheiros, enfermeiros, professores, eu fico então muito feliz porque foram sonhos que foram realizados, não é assim? Sonhos que foram realizados. Quando nós olhamos os nossos filhos na fé, aqueles meninos que nós começamos a trabalhar com eles, que eles cresceram, nós oramos com eles, nós choramos com eles, e esses meninos então crescem, se desenvolvem, e daqui a pouco nós vamos encontrar meninos no campo missionário, nós vamos encontrar meninos e meninas na obra de Deus, e então nós também ficamos felizes, porque foram sonhos que foram realizados, foram sonhos que foram trabalhados, foram sonhos que um dia eles aconteceram. Este texto é um texto muito interessante, porque é um texto que nós vamos encontrar Jesus iniciando o seu ministério. O ministério de Jesus foi um ministério muito interessante, um ministério ímpar. Eu costumo dizer que o ministério de Jesus foi um ministério que a gente não pode nem sequer comparar com algum outro tipo de ministério que alguém já realizou, que alguém já teve sob esta terra. Ninguém conseguiu trabalhar e fazer o que Jesus Cristo fez em 3 anos, E Jesus, quando ele começa o seu ministério, eu imagino que Jesus também tinha na sua vida, Jesus também tinha sonhos. E um dos sonhos de Jesus foi formar um grande grupo de homens. O sonho de Jesus foi pegar um grupo enorme de homens. E Jesus então sonhava em reunir aqueles homens. E Jesus sonhava então em ter um grupo que pudesse fazer com que o Evangelho pudesse chegar à Igreja Batista do Aquidabá no dia 12 de janeiro de 2013. E pelo visto Jesus conseguiu, porque nós estamos aqui. Mas tudo no início é muito difícil. Quantas vezes nós sonhamos, e quando a gente pensa em conquistar e para chegar a algum lugar, como é difícil você começar a realizar aquilo que você gostaria que verdadeiramente acontecesse na sua vida. Mas tudo começa com Jesus, desde o seu batismo, nos diz a palavra de Deus, quando ele foi batizado por João. Depois que Jesus foi batizado por João, nos diz a Bíblia que Jesus então, para iniciar o seu sonho, ele foi levado até o deserto e ficou 40 dias no deserto. Jesus passou então momentos difíceis no deserto. Depois Jesus sai do deserto, Jesus então começa agora a procurar aqueles que seriam seus homens e as suas mulheres, que nós estamos pensando nos nossos dias de hoje, de ouro, em quem ele pudesse verdadeiramente colocar e implantar, e plantar nas suas vidas o seu sonho, que era fazer com que o seu nome fosse conhecido por todo o mundo. E Jesus começa então a fazer exatamente isso. O texto que nós lemos é um texto que nos fala da pesca maravilhosa, mas é interessante que este texto é um texto que nós vamos entendê-lo quando a gente começa a ler no versículo de número 1 do capítulo 5 de Lucas. E já aconteceu que apertava a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estavam eles juntos ao lago de Genezaré, o que nos diz
a palavra do Senhor. O lago de Genezaré, ele ficava a alguns quilômetros, ele ficava verdadeiramente alguns metros, eu diria, abaixo do nível do mar, e era um lago então que proporcionava a Jesus de entrar até aquele local, e que Jesus pudesse então ensinar aquelas pessoas, mas também aquele lago, acima de tudo, era um lago em que os discípulos usavam para pescar, que os discípulos usavam para tirar aquilo que eles necessitavam para o seu dia a dia. E Jesus então, ele escolhe exatamente este lugar, e nos diz a Bíblia então que Jesus, quando ele chega, ele viu 2 barcos, eles estavam junto da praia, e os pescadores haviam desembarcado, e eles lavavam as redes, e Jesus então começa a conversar com aqueles homens, e a primeira lição que nós devemos tirar para as nossas vidas nesta noite, para não desistirmos dos seus sonhos, dos nossos sonhos, eu quero te dizer, não desista dos seus sonhos, mesmo que o trabalho que você fez, mesmo que a oração, mesmo que os seus pedidos sejam estafantes, sejam cansativos, não desistam dos seus sonhos, porque nós vamos encontrar os discípulos no primeiro versículo, eles estavam exatamente ali, e a Bíblia diz que eles desembarcavam, eles estavam lavando as suas redes, porque eles haviam saído de uma grande noite, e foi uma noite difícil, uma noite de muito trabalho, e aqueles homens estavam cansados, mas Jesus chega, e Jesus então começa a nos dar a primeira lição. Às vezes, na nossa vida também, nós andamos de um lado para o outro, na nossa vida também nós trabalhamos muito, na nossa vida nós oramos muito, na nossa vida nós pedimos muito, na nossa vida nós tentamos muito, na nossa vida nós buscamos muito, na nossa vida nós queremos muito, mas quantas vezes nós nos cansamos dessa busca, e Jesus então vem, e Jesus quer nos ensinar que nós não podemos desistir, ainda que o nosso trabalho seja cansativo, nós não podemos desistir, porque quanto mais nós lutamos, quanto mais nós nos cansamos, nós nos reinventamos e nós aprendemos a tirar forças de lugares onde nós não temos, e se as coisas funcionam assim na vida material, com o nosso corpo, muito mais quanto a nossa fé. Então, quando tudo parecer muito difícil, eu quero dizer uma coisa para você, não desista em nome de Jesus. Não desista. Por mais que seja a sua luta, não desista, meu irmão. Por mais que você tenha lutado, por mais que você tenha chorado, por mais que a sua noite tenha sido dura, não desista. Por mais que você tenha orado pelo seu filho, não desista. Por mais que você tenha chorado pelo seu marido, por sua esposa, não desista. Por mais que a doença esteja ali, não desista. Por maior que seja a sua dificuldade, não desista. É o que Jesus quer nos ensinar nesta noite. Não desista do seu sonho de ter uma vida melhor. Não desista, porque aqueles homens estavam exatamente ali lavando as suas redes, e eles estavam ali tentando juntar forças, e quando Jesus chega, e Jesus começa então agora a dar uma injeção de ânimo naquela gente, porque eles já não tinham mais nada que fazer. Eles estavam cansados, extenuados, como às vezes nós também nos encontramos. Quantas lutas nós temos na nossa vida, que a gente para e olha e diz assim, não vou conseguir. Não vou conseguir. Quantas lutas nós temos no nosso interior, que a gente diz assim, não, isso aqui é demais. Mas o que Jesus quer nos ensinar nessa noite, é de que nós não podemos desistir do nosso sonho, ainda que a nossa oração, que o nosso trabalho, que o nosso pedido, ainda que tudo seja estafante, ainda que a gente esteja à beira da exaustão física, ainda que a gente esteja à beira da exaustão espiritual, mas Jesus está nos ensinando, não desista, porque a noite, um dia, um momento, ela passa. E às vezes a noite ela é intensa, ela é dura. É nas noites em que nós sentimos as nossas maiores dores, não é isso? É na noite quando as coisas perdem o seu tom. É na noite que verdadeiramente nós vamos nos lembrar da dor.
É na noite que nós lembramos o sofrimento. É na noite onde todos os gatos são pardos, como já disse alguém. À noite a dor é mais intensa, na noite a dor é mais sofrida, à noite a dor é mais doída. Mas eu quero te dizer que Jesus manda te dizer nesta noite que amanhã vai chegar. Portanto, não desista dos seus sonhos. Essa é a primeira lição. Segunda lição, não desista dos seus sonhos. Mesmo que os resultados não sejam animadores. Versos 5 e 6, eu gosto muito. Mesmo que os resultados não sejam animadores, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes que se rompiam as redes. Mestre, nós trabalhamos a noite toda. A noite toda. E eu gosto muito desse texto, porque esse texto Jesus vai falar para homens que estavam acostumados a pescar. Jesus não estava falando para qualquer um, não, querido. Jesus falava para gente que estava acostumado a pescar. Jesus está falando para você com gente que está acostumada a lutar, com gente com gente que sabe onde a dor é mais forte. Jesus está falando para você porque Ele sabe onde te dói mais. Jesus está falando para você porque Ele sabe onde a coisa aperta muito mais. Jesus está falando para um grupo de pessoas que verdadeiramente conheciam o seu ofício. Jesus fala para um grupo de pessoas nesta noite que conhecem a vida. Você deve dizer assim: pastor, eu conheço muito da vida, eu entendo isso. Pastor, eu sou vivido, pastor. Pastor, eu tenho 50 anos, pastor. Eu tenho 60, eu tenho 57, eu tenho 55, eu tenho 30, eu tenho 70, eu tenho 80 anos. Eu sei onde dói mais. Jesus sabia disso também. Mas Jesus sabia mesmo sabendo disso, Jesus então está dizendo: vocês não podem desistir, mesmo que os resultados não sejam animadores, você não pode desistir. Respondeu-lhe então Simão: Senhor, a gente já trabalhou a noite toda, Senhor. Presta atenção, em outras palavras. Eu conheço isso aqui e às vezes nós fazemos o mesmo com Deus. Né? Eu conheço o Senhor, para aí, está de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. Eu já passei 10 vezes aqui e eu conheço esse caminho, mas Ele diz: volta, passa por lá. Nosso grande problema, irmãos, é que normalmente nós não queremos passar por aqueles lugares onde Deus quer que nós passemos, que a gente passe. Mas às vezes nós queremos mudar, porque nós achamos que quando nós mudamos o ritmo, o nosso caminho, nós vamos acertar, porque nós achamos que nós sabemos tudo, que nós entendemos de tudo, nós achamos que nós temos o domínio de tudo, nós achamos que nós dominamos as coisas. Você não domina nada. Eu já disse isso aqui várias vezes. Não domina nada. Nós achamos que nós temos o controle de todas as coisas. Você não tem controle de nada. De nada. De nada. Sabe? Porque a gente acha que amanhã, numa segunda-feira, no dia 13 de janeiro, como será o meu dia? Então nós fazemos planos e mais planos, e daqui a pouquinho Deus disse: vem para cá, meu filho. Te recolhe, acabou. Nós não temos domínio de nada, de nada. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos, nós temos que entender aquilo que o Senhor quer e deseja que façamos. Quantos chefes de casa trabalham e nada lhes sobra, nada resta, não vem resultado do seu esforço. Quantos chefes de casa? Quantas pessoas podem me dizer: já trabalhei muito, mas ninguém me ajudou? Quantas pessoas vivem: já tentamos muito, tudo e nada funcionou. Lutamos há tanto tempo e nada deu certo. Orei tanto, descansei tanto nos braços do Senhor, mas ainda não obtive resposta. Mas volta lá. Volta até lá o que o Senhor está tentando dizer nessa noite. Volta lá, porque eu quero te ensinar lá. Eu quero te ensinar lá. Eu gosto muito daquela passagem da cura de Naamã. Eu adoro aquela passagem. O profeta diz assim: vai lá e diz para ele descer 7 vezes. Para aí, o que é isso? É o que o Senhor às vezes quer que nós façamos. Volta lá. Não, mas não. É lá que eu quero que você vá. Você volta lá na sua casa e você conserta as coisas da sua casa. Depois você vem aqui. Você volta lá no seu trabalho e conserta as coisas lá. Depois você vem aqui. Você volta lá no seio da sua família. Depois você vem aqui. Você volta lá no seio da sua igreja. Depois você vem aqui. Você volta lá no seio da sua vizinhança e depois você volta aqui.
mas volte lá, faça exatamente aquilo que Jesus Cristo nos manda fazer, aquilo que Ele te manda fazer. E às vezes nós não queremos isso. E Pedro, naturalmente, ele não poderia dar uma outra resposta, afinal de contas não seria Pedro se ele não falasse nada. Então ele diz simplesmente: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas tem uma coisa, olha, sob a tua palavra lançarei as redes, sob a tua palavra lançarei as redes. Essa é a segunda lição. A terceira lição, queridos: não desista nunca dos seus sonhos, porque a ordem de Jesus é clara: lançai a vossa rede, lançai os vossos sonhos. Eu gosto muito do verso 4, a gente volta ao verso 4. Quando Jesus acabou de falar às multidões, disse a Simão: faze-te de largo, lançai as vossas redes para pescar. A ordem de Jesus foi clara: lançai, lançai, lançai a vossa rede. Jesus não quer discutir o que foi feito até agora, mas às vezes nós insistimos nisso. E por isso, irmão, nós perdemos às vezes tanto tempo, tanto tempo. Nós somos mestres em discutir o que passou, como é que foi, como é que não foi. E agora, o que eu vou fazer? Que cor eu vou arranjar? Como vai fazer? Não, Jesus não discutiu. Jesus não entrou em detalhes com Pedro. Quantas vezes nós perdemos tempo discutindo aquelas coisas que nós deixamos de fazer, como nós realizamos tal ação, nós perdemos tempo discutindo assuntos fora do interesse de Deus, são interesses nossos. Nós nos esquecemos de que Jesus não quer discutir, Jesus não queria discutir com Pedro a qualidade de peixes que eles haviam apanhados até aquele momento. A ordem foi bem simples no imperativo: lançai a rede, lançai. Não havia tempo para conversas infrutíferas, não havia tempo para fofocas, não havia tempo para discussões, mas Jesus disse apenas: lançai, lançai o vosso sonho diante do Senhor, segundo a ordem do Senhor. Lançai o vosso sonho diante do Senhor. Eu quero te desafiar nessa noite. Mas não é só isso: lançai a vossa vida nas mãos do Senhor, segundo a ordem de Cristo. Lance a sua vida no Senhor, diante do Senhor. Lançai o vosso ministério sobre o altar do Senhor, segundo a ordem de Cristo. Lançai a vossa vida, lançai o que você tem diante do Senhor, mas não desista nunca, porque Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Mas é preciso lançar. Mas não é só isso. Essa foi a terceira lição. E a quarta lição: não desista dos seus sonhos, porque os resultados pertencem ao Senhor, e sempre Deus nos surpreende de forma maravilhosa, de forma que nós nunca imaginamos. E é interessante que nos versos 6 e 7, eu já li esses versos: então, isto fazendo apanhar grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Não desista dos seus sonhos, porque os resultados que Deus tem para a sua vida vão te surpreender. Deus sempre nos surpreende. Eu já disse isso aqui e repito: Deus sempre nos surpreende. Existem coisas na nossa vida que parecem impossíveis, mas Deus disse: lançai a vossa rede. E quando nós confiamos, Ele vai nos surpreender no momento certo. Deus nos surpreenderá, mas nós precisamos lançar, nós temos que lançar. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, nós temos que confiar no Senhor. E quando eu falo confiar no Senhor, é deixar Ele tomar conta e entender que aquilo que Ele faz é o melhor, é o melhor. Ele sempre nos dará o melhor, ainda que aos nossos olhos, aparentemente isso possa não ser, na nossa visão, melhor, mas aquilo que Ele faz para a nossa vida é o melhor, desde que confiamos nele. É deixar que Deus supere as nossas expectativas, quando nós lançamos, quando nós não desistimos e quando nós deixamos e esperamos pelos resultados do Senhor. Então nós precisamos deixar que Ele supere as nossas expectativas. É confiar e deixar que Deus faça do jeito dEle, do jeito dEle. Nós temos que aprender isso. Igreja Batista do Aquidabã, Deus precisa fazer do jeito dEle, do jeito dEle. Mas para fazer do jeito dEle nós temos que confiar, nós temos que esperar, nós temos que obedecer. É confiar totalmente no amor de Deus e na sua providência, e Deus vai nos surpreender. Deus é um Deus de surpresas, Deus é o Deus das bênçãos sem medidas,
Deus é aquele Deus que nos dá na medida que nós necessitamos, nem mais nem menos, mas na medida que nós necessitamos, Ele fará do jeito dele. E quando os discípulos obedeceram, nos diz a Bíblia que eles apanharam tantos peixes que eles tiveram que chamar companheiros para que pudessem ajudá-los, porque os barcos encheram a tal ponto que quase foram a pique, porque simplesmente eles ousaram obedecer. Só para te deixar um pouco mais inteirado, eles pescavam à noite, sempre. As melhores pescarias aí, as pessoas que gostam disso, não é? Pescam à noite. Eu nunca usei pescar à noite, embora o Marcelo Azevedo sempre me convidasse. Pastor, vamos fazer uma pescaria, que horas vai sair? Vou sair meia-noite. Falei, meu irmão, está de brincadeira, não é? De brincadeira, meia-noite para a beira do rio, não é para mim, não é minha praia, não é minha praia. Mas é à noite que eles gostam de pescar, é o melhor momento que eles usam para pescar. Então, você quer me chamar para pescar? Vamos pescar no Pesque Pague, é mais fácil. Agora, na beira do rio, não é meu negócio. Mas esses homens eram homens que conheciam, eles conheciam que a noite era melhor. Jesus vem e diz, joguem de dia. E eles ousaram jogar de dia. Então, se o Senhor disser alguma coisa para você que pode parecer absurda, faça. Ainda que as pessoas não consigam entender, faça. Larga tudo, faça. Vá lá e dê um abraço, faça. Porque por mais que isso seja absurdo, Ele vai te mostrar que Ele vai te surpreender. E finalmente, queridos, para encerrar esse sermão nessa noite, a quinta lição que nós podemos tirar: não desista dos seus sonhos, porque para viver os sonhos de Deus é preciso confiança no Senhor, mas é preciso também submissão ao Senhor. E aí, quando a gente continua lendo aí nos versos 10, verso 11, verso 8, 9, 10 e 11, nós vamos encontrar exatamente isso. Bem, como Tiago e João, verso 10, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão, não tema, doravante será pescador de homem. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixaram tudo que tinha e seguiram Jesus. Eles queriam viver o sonho de Deus, por isso eles confiaram em Jesus, eles deixaram tudo que eles tinham e eles seguiram a Jesus. Confie, porque nos diz a Bíblia, pois eu estou contigo, nos diz a palavra do Senhor. Confie, porque em Deus faremos proezas, Ele calcará os pés dos nossos inimigos. Confie no Senhor, porque Ele deseja obediência. Vá e faça a vontade do Senhor de forma integral. Deus não quer metade da nossa submissão. Nunca desista dos seus sonhos. Confie no Senhor, mas coloque-se nas mãos do Senhor. A partir daquele momento, segundo o texto bíblico, aqueles homens passaram a ser pescadores de homens. Eles foram simplesmente, aqueles homens foram surpreendidos por Jesus, porque eles não desistiram dos sonhos. Jesus não desistiu do seu sonho. Jesus não deixou que eles desistissem também dos seus sonhos. Jesus não quer que você desista dos seus sonhos, mas sonhe os sonhos de Deus e deixe Deus entrar com a sua providência, deixe Deus entrar na sua história, deixe Deus transformar a sua história, deixe que Ele faça do jeito dEle, como Ele quiser, deixe que Ele escreva a sua história, dê permissão a Deus para que Ele escreva a sua história. E se a história de Deus for que você faça coisas que você já enjoou de fazer, se você tiver de repetir isso, repita. Se a história de Deus for te tirar seu comodismo de onde você está e te levar para um outro lugar, que Ele faça. Se a história de Deus for que você precisa ser chacoalhado para que você literalmente viva o sonho dEle, que você assim o faça, mas não desista dos seus sonhos, deixe Deus realizá-los na sua vida. É minha oração para essa noite e que Ele possa te abençoar. Vamos fechar os olhos? Vamos falar com o Senhor? Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos sonhar os teus sonhos e nós podemos deixar que o Senhor faça que o teu sonho, Senhor, o teu sublime sonho, a
tua vontade suprema possa reinar em nossas vidas. Eu quero te agradecer porque, de uma forma especial, Senhor, a gente tem a oportunidade de viver isso aqui nessa igreja. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada pessoa, de gente que tem seus sonhos, que acalentam no seu coração, sonhos às vezes até difíceis, Senhor. Sonhos que aos nossos olhos parecem quase que impossíveis. É aquele pai que sonha pela transformação daquele filho. Eu quero te pedir agora, entra com a tua providência nesse sonho, que eles não desistam desses sonhos. É aquele filho, Senhor, que deseja a transformação dos pais, entra com a tua providência em nome de Jesus. É aquela família, Senhor Deus, que vive de aparência e que precisa, Senhor, ser mudada e moldada, transformada, entra com a tua providência em nome de Jesus. Transforma, Senhor Deus, essas vidas, para que essas pessoas, para que esses meus irmãos possam viver, Senhor, os teus sonhos e que possam também, Senhor Deus, deixar com que tu possas entrar nesses sonhos e tratá-los, trabalhá-los, realizá-los. Cada um de nós, Senhor Deus, tem uma inspiração. Cada um de nós acalenta algo no coração, Senhor. E tu sabes. Eu quero te pedir agora por aquelas questões que nós acalentamos, mas que ninguém sabe, Senhor. Só tu sabes. Eu quero te pedir agora por esses detalhes mínimos que estão bem escondidinhos na vida e no coração de cada pessoa nesta noite. Realiza isso, Senhor. Transforma, Senhor. Tu podes fazer isso. Nós conhecemos histórias de transformações e na tua palavra nós também reconhecemos isso. Nós temos exemplos na tua palavra. Nós temos exemplos de vida, Senhor, na vida de pessoas. Nós temos exemplo na nossa própria vida, Senhor, daquilo que tu fizestes, do teu jeito, da tua maneira, no teu tempo. Eu quero te agradecer por isso e quero te pedir, Senhor, inspira-nos dia após dia a vivermos os teus ideais. Abençoe, Senhor Deus, cada família aqui representada. Eu quero te pedir misericórdia, Senhor Deus, por cada família, em nome de Jesus, por cada uma delas. Quero te pedir por aquelas famílias que se encontram de férias, em gozo de férias, viajando, que o Senhor possa guardar, Senhor Deus, esses nossos irmãos. Eu quero te pedir, Senhor Deus, pela vida do pastor Davidson, por sua família, que o Senhor possa confortar o seu coração. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelos aniversariantes dessa semana. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelos nossos missionários que estão espalhados pelo mundo. Eu quero te agradecer pela viagem do pastor Marcos, da sua família. Eu quero te agradecer pela bênção que tenho, Senhor, que temos de te servir, de deixar com que os teus sonhos se realizem em nossas vidas. Toma, Senhor Deus, a tua igreja neste ano. Este ano, Senhor Deus, precisa ser o ano da tua igreja. E eu quero te pedir, Senhor, realiza o teu sonho no seio da tua igreja, na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu quero te agradecer pelas pessoas que estiveram conosco, que o Senhor possa abençoá-las também, os nossos queridos amigos, queridos e visitantes. Que o Senhor possa levá-los em paz. Nós pedimos uma noite de paz, uma semana de paz na tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.